Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus poderosamente abençoe a tua vida nesse dia tão fantástico. Amém? Profetize que este dia vai ser poderoso, magnífico em tua vida. Aleluia! O poder está no nome de Jesus Cristo, e se a sua boca confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador, nada poderá te parar. É a promessa do nosso Senhor, graças a Deus. Talvez você se pergunte, eu tenho passado muitas lutas. Aleluia, eu também passo. Todos nós passamos, mas nós vencemos todas as tribulações pelo nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Todas as tribulações nós vencemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Sou o pastor Jefferson Roque. Peço a você que se inscreva no canal, clique no sininho, dê o seu like em nome de Jesus para o fortalecimento do trabalho. Amém, queridos? Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 12. Aleluia! Que carta poderosa, não é verdade, amados? Graças ao Senhor, Paulo chama a atenção do povo de Corinto, esses irmãos, em nome de Jesus, para que eles tenham a consciência em voltar, em dar ouvido à palavra de Deus. Não é? Nós sabemos que essas duas cartas, ela desde o princípio, ela vem sendo colocada numa situação de repreensão, não é? Como Paulo mesmo fala, não são todos, não são todos, sempre há alguém que de alguma forma não obedece à palavra do Senhor, não é verdade? Então, neste capítulo 12, em nome de Jesus Cristo, nós vamos continuar ouvindo e aprendendo de acordo com as coisas que estavam acontecendo. No capítulo 11, Paulo está ali falando que ele, então, também iria se gloriar das prisões, dos naufrágios, dos açoites, não é? Porque muitos estavam se achegando àquele povo em Corinto e sendo falsos apóstolos, ensinando situações que não era o que Paulo estava ensinando por meio de Cristo, né? O Senhor Jesus passa as orientações e aquele povo estava ouvindo outras doutrinas, né? Mesmo eles se achegando e dizendo que são apóstolos, são descendentes de Abraão. E isso é muito sério, porque Paulo fala que eles são falsos apóstolos, né? O apóstolo Paulo jamais iria falar isso se não fosse verdade. O que pode ser ou se tornar uma pessoa como um falso apóstolo, um falso profeta, né? Um falso pastor? É alguém tentar mudar a palavra de Deus, modificar a palavra de Deus, pegar aquilo que está escrito e acrescentar algo, sendo que anteriormente já tinha dito para não ser feito. É como a circuncisão. Os judeus insistem em circuncidar o povo, para que o povo alcance a salvação. Mesmo eles recebendo a Jesus, estavam ensinando a circuncisão. E Jesus falou que não, porque Paulo disse que não. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, amados, a nova aliança, o Novo Testamento, é o que vai te garantir a salvação, por meio de Jesus Cristo. Tá certo? É os ensinos do Novo Testamento. Né? Não me canso de dizer isto. O Antigo Testamento, todos os profetas que estão lá, as histórias, o próprio Senhor Jesus fala, eles morreram. Todos morreram. Passaram, os profetas morreram, os reis morreram. A sepultura deles estão lá. Você compreende? Mas a sepultura de Jesus está vazia. Aleluia. Então ele é o último
e o primeiro, né? Que tem, graças a Deus, a capacidade de ter resgatado a humanidade para Deus. Aleluia. Vamos dar início em nome de Jesus Cristo no capítulo 12. Graças a Deus. Aleluia. Oh Senhor. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Embora não adiante nada, eu precise me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso nada aconteceu ou se teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isto de fato aconteceu ou foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas e palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Aleluia. Tremendo isto, né, amados? Aleluia. Conheço um homem que subiu aos mais altos céus e ouviu e viu coisas que o homem comum, jamais nós iríamos conseguir, aleluia, explicar. É tremendo. E isso aconteceu com esse irmão Paulo. Para que a gente tenha noção do poder que há em Jesus Cristo. O poder que habita em Jesus. Jesus é o próprio poder de Deus. Jesus é o próprio Deus, como está em João 1. No princípio estava com Deus e ele era Deus. O Verbo se fez carne. Estava com Deus e ele é Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus estava com Deus. Jesus é Deus. Então Jesus aparece para Paulo e mostra para ele os ensinos que a igreja tem que seguir, a humanidade tem que seguir. E Paulo está escrevendo isso aos Coríntios, para que eles não esqueçam disto. Aleluia. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, porque eu quero que a opinião das pessoas tem de mim se baseiam naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas e maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa. É como um espinho no meu corpo. É a passagem do espinho na carne. Para que a pessoa não se gabasse, não ficasse cheio de vaidade, ele recebeu, aqui nessa versão está falando, uma doença na sua carne, como se fosse um espinho doloroso. Olha, amados, o nosso Senhor sabe nos frear. O Senhor, nosso Deus, Ele sabe frear as pessoas, né? O trabalho, para que não haja vaidade. Aleluia. E isso é interessante ouvir Paulo dizer isto, porque muitos, talvez pregadores, eles pregam que às vezes uma enfermidade, alguma doença que surge na vida da pessoa, tudo aquilo vem de origem demoníaca, o demônio. Não é assim que funciona, né? Inclusive nós vemos vários servos de Deus adquirindo às vezes alguma dificuldade, alguma enfermidade, algum problema, e não é demônio, não é? Inclusive Paulo fala aqui, olha, foi-me dado para mim não gabar, uma enfermidade na minha carne, como um espinho doloroso. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Olha bem. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que me tirasse este sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça
é tudo o que você precisa. É verdade, que a tua graça me basta, né? A minha graça é tudo o que você precisa. Porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também nas fraquezas, dos insultos e sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Eu estou agindo como louco, mas foram vocês que me obrigaram a isto, porque vocês é que deviam falar bem de mim. Pois mesmo que eu não valha nada, eu não sou inferior de modo algum esses tais super apóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolos foram feitos entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem esta injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Que maravilha! Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. É a palavra do Senhor. Aleluia. Nos fala que os pais entesouram para os filhos. Então Paulo está dizendo, vocês são meus filhos. Eu entesouro para vocês. É eu que ajunto riquezas para vocês. E riqueza aqui é em conhecimento, em poder, em libertação, em graça, em amor, em salvação. Ele está de fato passando um relatório chateado como que as pessoas elas tratam um verdadeiro amigo de qualquer forma. E isso nos dias atuais não é diferente, né? Pessoas elas abandonam os verdadeiros amigos para seguir outros que depois deixarão essas pessoas. Faz parte da vida, né? Mas a respeito da palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui, eu me entreguei a vocês, ensinei a vocês com paciência. Eu não sou inferior a nenhum desses super apóstolos, né? E a palavra continua. Aleluias. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho, e até mim mesmo, para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos? O tanto que eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que eu vos enganei e tapiei a vocês com mentiras. Por um acaso eu explorei a vocês por algum mensageiro que eu vos mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele um outro irmão na fé. Por um acaso Tito os explorou? É verdade. Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que nós estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isto. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus, e tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo em que, quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fosse, e que vocês me achem diferente do que gostaria que eu fosse. Tenho medo também de comprar brigas e ciumeiras, egoísmo, insultos e falatórios e orgulhos e desordens. Olha bem, Paulo está aqui com medo de encontrar um lugar com brigas, desavenças, falatórios, orgulhos, brigas
né? Em outras palavras, tudo aquilo que ele plantou destruído. A palavra do Senhor nos fala, né, que a pessoa semeia com amor, né, ara a terra ali com tanto esforço, para depois vir um e destruir. Isso não é difícil de acontecer, amados. Basta se a igreja não prestar atenção, se a comunidade não estiver vigilante, o inimigo chega e destrói o trabalho que alguém plantou, né, com muito esforço. Aleluia. Então é muito desagradável uma carta estar ministrando, sendo ministrada com este nível, né? Paulo não é inimigo dos Corinto, né? Deste povo. Paulo não é inimigo deles. Pelo contrário, é amigo. Mas a carne, a tendência da carne é inclinar para a carne. E aqui eles estavam esquecendo de verdade de Cristo, da palavra de Deus. Receio ainda que na minha próxima visita, o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha que chorar no meio de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram das suas imoralidades sexual, nem das relações sexuais proibidas, entre outras coisas indecentes que faziam. Que situação. A pessoa, ela consegue implantar no meio da igreja, no meio daquela cidade, um parâmetro de santidade. O apóstolo Paulo chegou e ensinou aquilo que eles deviam ou não deveriam fazer. E eles foram aprendendo. Eles foram observando que a imoralidade, as práticas que eles tinham no passado ali na área sexual, aquilo aborrecia Deus. E olha como isso é tão real. No mundo atual, hoje está sendo ensinado novamente a moralidade sexual, né, e a prática sexual abertamente. A humanidade ela não toma jeito. Nós, como seres humanos, na carne, nós só inclinamos para as coisas terríveis. O homem, sem Deus, ele se inclina sempre para a destruição, né? E graças ao nosso Senhor, essa carta nos fala sobre isto. Só que ali há um detalhe. Eles já estavam praticantes da fé, da palavra, só que esqueceram de guardar. Então eles preferiram voltar a ouvir ou dar ouvido às mentiras. Então Paulo finaliza aqui dizendo: eu receio, eu temo de chegar aí e o meu Deus me fazer ou permitir que eu chore, que eu fique chorando em ver que vocês voltaram para as práticas da imoralidade sexual e das sexualidades, né, proibidas. Voltar para o mundo, voltar para a lama, como a porca voltou para a lama e o cão voltou para o vômito. Meu Deus, tenha em nome de Jesus misericórdia de cada um de nós, não é verdade, amados? Aleluia, graças ao nosso Senhor. Amados, este foi o capítulo 12. Graças ao nosso Senhor, nós em breve colocaremos o 13 para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Sou o pastor Jefferson Roque e te abençoo em nome de Jesus Cristo.